Oi, pessoal, eu sou o professor de Física Gustavo Santana e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a tão famosa, tão importante Lei da Gravitação Universal. Lei da Gravitação Universal que foi apresentada em 1665 por Isaac Newton. Isaac Newton, em 1665, quando ele tinha apenas 23 aninhos, ele lançou a Lei da Gravitação Universal. E por que essa lei é tão importante? Porque ela explica uma vastidão de fenômenos físicos, desde o simples queda de uma maçã de uma árvore, até explica também, se você tropeça numa pedra, você cai no chão. Explica também por que um satélite orbita em torno de um planeta e por que esse planeta está orbitando em torno de um Sol. Explica, inclusive, as forças que existem no buraco negro. Quando a gente tem uma grande estrela, essa grande estrela, quando se apaga, as forças gravitacionais que existem entre as partículas da estrela é tão grande que essa estrela vai começar a se contrair indefinidamente, sugando tudo que existe de matéria em volta e nem a luz consegue escapar. Então, a luz que chega não volta e por isso a gente tem o nome buraco negro. Então, essa lei vai explicar tudo isso. O que diz essa lei? Essa lei diz que dois quaisquer corpos que possuem massa, vão se atrair. Existe atração entre dois corpos quaisquer. Então, se eu tenho aqui um corpo A com uma massa e um corpo B com uma massa, esse corpo A é atraído pelo corpo B e esse corpo B também vai sofrer atração em direção ao corpo A. É claro que essa força de atração depende da massa dos corpos. Por exemplo, aqui na minha frente existe uma tela de computador, existe um monitor, né? Eu não me sinto atraído por esse monitor. A força de atração que eu sinto pelo monitor não é perceptível. Da mesma forma, esse monitor não está sendo lançado em direção a mim. É porque as forças, a minha massa e a do monitor, que está aqui na minha frente, as massas não são tão relativamente grandes, de modo a ter essa força perceptível. Mas se eu estou aqui nessa cadeira, eu me levanto e eu dou um pulo, eu volto, né? Existe uma força me puxando para baixo. Isso é porque existe abaixo de mim todo o planeta Terra. Então, existe uma força gravitacional considerável devido à grande massa do planeta Terra que está me puxando para baixo, certo? Então, o que diz a lei da gravitação universal? Dois corpos vão se atrair, segundo essa equação aqui. A força gravitacional vai ser G emão, eminho dividido por d ao quadrado. Então, olha só, olha essa figura. Eu tenho aqui um corpo com massa emão, e aqui em verde eu tenho um outro corpo com massa eminho. Esse corpo em azul vai sofrer uma atração em direção e sentido ao outro corpo de massa eminho, e esse corpo verde também vai sofrer atração em direção ao corpo azul. E a intensidade dessa força é a mesma, e é dada por essa equação aqui. Ela depende da massa do corpo azul, emão, da massa do corpo verde, eminho, e da distância entre esses dois corpos, que a gente está chamando de d. Então, a gente tem que a força é G emão, eminho, dividido por d ao quadrado. Essa letra G aqui é uma constante. Esta constante é chamada de constante de gravitação. Constante de gravitação universal. E ela é aproximadamente igual a 6,67, 10 elevado a menos 11 newtons metro quadrado por quilômetro quadrado. Em palavras, a lei da gravitação universal afirma que dois corpos se atraem e a força de atração é diretamente proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre eles. Ou seja, F é igual a G vezes emão
m' dividido por d ao quadrado. A força é diretamente proporcional às massas dos corpos e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre esses dois corpos. A figura abaixo mostra dois corpos de massa Emão e Eminho. O corpo de massa Emão atrai o corpo de massa Eminho com uma força F. Então, aqui, esse corpo de massa Emão vai provocar no corpo de massa Eminho uma força de atração, que é essa força F aqui, e da mesma forma, esse corpo de massa Eminho vai provocar sobre o primeiro corpo uma força de intensidade também igual a F, certo? Sendo que as intensidades dessas duas forças são iguais e dadas por essa expressão, G Emão Eminho dividido por d ao quadrado. Vamos já iniciar com uma questão para a gente praticar esta equação. Então, olha só. A gente viu que a força de atração é dada por G vezes Emão vezes Eminho dividido por d ao quadrado. Vamos aplicar esta lei da gravitação universal de Isaac Newton nesse exercício aqui. A distância entre Marte e o Sol é de aproximadamente 2,3 vezes 10 elevado à oitava quilômetros. Aquele Marte tem massa de 6,4 vezes 10 elevado a 23 quilogramas e o Sol tem massa de 2 vezes 10 a 30 quilogramas. Calcule a força que um corpo atrai o outro, considerando a constante de gravitação universal igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado por quilômetro quadrado. Então, aqui nós temos o Sol, nós temos o planeta Marte orbitando em torno do Sol, e existe uma força gravitacional de atração entre esses dois corpos. O Sol vai provocar uma força de atração no planeta Marte, e o planeta Marte vai provocar no Sol uma força também de atração, certo? Então, o Sol é atraído para o planeta Marte e o planeta Marte é atraído para o Sol. E essas forças têm a mesma intensidade F, dado por essa fórmula aqui, certo? Então, a gente deseja calcular o valor dessa força. Essa força é igual a G 6,7 vezes 10 elevado a menos 11, vezes Emão, que é a massa do Sol, 2 vezes 10 elevado a 30, vezes Eminho, que é a massa de Marte, 6,4 vezes 10 elevado a 23, dividido por d ao quadrado. D é a distância entre esses dois corpos. E essa distância foi dada 2,3 vezes 10 elevado a oitava quilômetros. Aqui a gente não precisa converter para metros, porque na constante universal a gente tem a unidade de quilômetros no denominador. Vamos escrever a mesma equação colocando as unidades para a gente ver isso claramente. A força é igual a constante de gravitação universal, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11 Newton metro quadrado dividido por quilômetro quadrado, vezes a massa Emão, 2 vezes 10 elevado a 30 quilogramas, vezes a massa Eminho, de 6,4 vezes 10 elevado a 23 quilogramas, certo? E isso vai ser dividido por a distância ao quadrado de 2,3 vezes 10 elevado a 8 quilômetros elevado ao quadrado. Esse quilômetro quadrado no numerador vai cancelar com esse quilômetro ao quadrado no denominador, certo? E todo o restante das unidades estão no SI. Então, a gente não precisou trabalhar com nenhum tipo de conversão. E a força, ao resolver essa conta aqui, a gente vai encontrar
a força de aproximadamente 1,6 vezes 10 elevado a 21 newtons. Esta é a força com que o Sol é atraído para o planeta Marte e o planeta Marte é atraído para o Sol. Bom, você pode se perguntar, aqui está o Sol e aqui está o planeta Marte. Bom, o Sol vai provocar no planeta Marte uma força de atração, aqui nessa figura para a esquerda, né? Então, Marte sofre uma força em direção e sentido ao Sol com essa força de 1,6 vezes 10 elevado a 21 newtons, certo? Certo. Então, a gente vai ter essa força. E o Sol também vai ser atraído com a mesma intensidade de força em direção e sentido ao planeta Marte, de 1,6 vezes 10 elevado a 21 newtons. Porque o Sol não vai possuir essa aceleração em direção a Marte, não vai percorrer uma órbita em torno de Marte, já que ele sofre também da mesma intensidade de força. É que essa força aqui, a gente tem que a força resultante é igual a massa vezes a aceleração resultante. Mesmo que essa fosse a única força que o Sol sofreria, essa força está relacionada a uma massa muito grande, né? Aqui nós temos a massa do Sol. Então, dividindo essa força pela massa do Sol, a gente tem que a aceleração vai ser a força dividido por uma massa do Sol muito grande. Então, a aceleração é praticamente desprezível, certo? Então, é por isso que o Sol não sofre uma aceleração considerável em direção ao planeta Marte. O Sol não vai orbitar em torno de Marte, é Marte que vai orbitar em torno do Sol. A intensidade da força de atração é fortemente dependente da massa dos corpos e da proximidade entre eles, né? F igual a G μ dividido por d ao quadrado. Quando a gente está na atmosfera ou próximo da atmosfera, então aqui está o planeta Terra e aqui está eu. Aqui está eu em pé, com os braços para cima do planeta Terra. E a situação que eu estou analisando é eu dando salto, eu pulando, ou eu em um avião que não vai atingir altas altitudes. Se eu estou aqui próximo da, se eu estou aqui próximo da superfície terrestre, né, minha altitude não é considerável, então eu posso considerar que minha distância até o centro do planeta Terra é aproximadamente igual ao raio do planeta Terra, certo? Aqui nós temos o raio do planeta Terra. Então, se eu estou no avião a uma pequena distância da superfície da Terra, ou se é eu lançando algum objeto, qualquer coisa que aconteça perto da superfície terrestre, então eu posso desprezar essa pequena altura. Essa pequena altura H é desprezível quando compararmos com o raio do planeta Terra. Portanto, a gente pode considerar que, nesses casos, nesses tipos de exercício, a distância entre os dois corpos, o centro do planeta Terra e o corpo em estudo, no caso eu, é aproximadamente constante. Então, aqui, a constante de gravitação universal é uma constante, a massa do planeta Terra é uma constante, e a distância entre o corpo e o centro do planeta Terra é praticamente constante. Então, tudo aqui é uma constante e a gente pode chamar de G. A gente comumente vai chamar isso aqui de aceleração gravitacional. Ficamos com a seguinte equação: F é igual a m vezes G, certo? Em que esse G minúsculo corresponde a G emão dividido por d ao quadrado. No caso da gravitação terrestre, essa massa vai ser a massa da Terra e essa distância vai ser o raio da Terra. G emão dividido por d ao quadrado, certo? E esse Gzinho
a gente chama de aceleração da gravidade. Antes de praticar com algumas questões, vamos estudar corpos em órbita. Considere um corpo de massa m' orbitando outro corpo de massa m', muito superior a m'. M' é muito superior a m'. Considere, por exemplo, um satélite artificial orbitando o planeta Terra. Então, olha só, aqui nós temos o planeta Terra. E aqui a gente vai ter um satélite que está orbitando, percorrendo essa trajetória aqui. Certo? Sabemos que a órbita descrita tem o formato de uma elipse, não de uma circunferência. Mas suponha que o trajeto é aproximadamente circular, com raio r. Então, a distância entre esse satélite e o centro do planeta Terra é igual a E, certo? Certo. O satélite tem uma velocidade circular uniforme. E a gente já estudou para o movimento circular uniforme que a força centrípeta atuando sobre ele é mv² sobre r. Então, olha só. Eu tenho um planeta Terra, eu tenho aqui o planeta Terra, e eu tenho aqui um satélite. Esse satélite tem uma velocidade v, aqui nós temos um satélite com uma certa velocidade v, e esse satélite está submetido a uma força resultante para baixo. Aqui nós temos uma força resultante. Do estudo do movimento centrípeto, do movimento circular uniforme, esta força resultante corresponde à massa vezes a aceleração centrípeta, que é dado por v² dividido por r. Portanto, essa força resultante vai ser igual à massa desse satélite vezes v² dividido por r, em que r vai ser a distância do satélite até o centro do planeta Terra, certo? Bom, essa força resultante atuando sobre o satélite. Mas de onde vem essa força? Essa força vem da atração que dois corpos exercem um sobre o outro. Esse satélite está sendo atraído para o centro do planeta Terra. Então, o planeta Terra está provocando essa força no satélite. Assim, essa força resultante aqui é a força da lei de gravitação universal, dado por G, Emão, Eminho, dividido por d². Bem, d² é a distância do satélite até o centro do planeta Terra. E a gente já está chamando essa distância de r. Então, no lugar de d², eu vou colocar r², certo? Portanto, a gente pode calcular essa velocidade de órbita. Essa velocidade v aqui, isolando nessa equação, v é igual a g emão eminho vezes r, dividido por eminho vezes r². Ficamos com g emão eminho vezes r, dividido por eminho vezes r². A velocidade é dada por esse eminho cancela com esse eminho, esse expoente 2 vai cancelar com r no numerador. Vai ser g emão dividido por r. Aqui nós temos, na verdade, v², né? v² vai ser dado por isso. G emão dividido por r. Logo, a velocidade vai ser a raiz quadrada de g emão sobre r. Beleza? Esta é a velocidade do satélite a uma baixa altura, porque a gente está desprezando a altura que existe entre a superfície terrestre e o satélite, né? A gente está pensando que o raio da Terra é muito superior a essa altura, então essa altura não está fazendo diferença, não é considerável. Então, esta é a velocidade do satélite percorrendo um raio igual a r em torno do planeta Terra. Beleza? Vamos praticar mais? Aquela questão que a gente não fez, né? Vamos fazer agora. Marque a opção que está em desacordo com os conceitos da gravitação universal e seus aspectos históricos.
A primeira lei de Kepler afirma que qualquer planeta gira em torno do Sol e descreve uma órbita elíptica em que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. Isso está correto. Nicolau Copérnico, no século XVI, defendeu a teoria heliocêntrica, em que o Sol estaria em repouso e os planetas girariam em torno dele em órbitas circulares. A órbita é circular de fato, a teoria heliocêntrica de fato, e o Sol estaria em repouso, ok? Então, aqui está o modelo de Nicolau Copérnico no século XVI, isso está correto também. Letra C. A expressão matemática da força de atração entre o Sol e o planeta afirma, a expressão matemática da força, afirma que essa força é proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância deles. Isso está correto. F é igual a G vezes Emão vezes Eminho dividido por D ao quadrado. É proporcional às massas e inversamente proporcional a D ao quadrado. Letra C, correta. A gente está buscando a alternativa incorreta, que está em desacordo com os conceitos da gravitação universal. Letra D. A massa gravitacional Emão de um planeta esférico pode ser encontrado utilizando a expressão G é igual a G é igual a G Emão dividido por R ao quadrado, em que R é o raio do planeta, G é o campo gravitacional em sua superfície e G é a constante de gravitação universal. Perfeito. A terceira lei de Kepler afirma que os períodos de revolução dos planetas são proporcionais aos quadrados dos raios médios de sua órbita. Na verdade, a gente tem que R ao cubo dividido por T ao quadrado é uma constante. Então, nós temos que... A questão está dizendo que o período de revolução é proporcional ao quadrado do raio. Isso não está correto. Se isso fosse verdade, nossa equação seria T dividido por R ao quadrado, ou R ao quadrado dividido por T é uma constante. Na verdade, o que é constante é R ao cubo dividido por T ao quadrado. O raio elevado ao cubo dividido pelo período elevado ao quadrado. Não é isso que afirma a terceira lei de Kepler. Essa aqui é a alternativa que está em desacordo com os conceitos da gravitação universal. Vamos resolver mais essa questão aqui? O planeta anão Ceres foi descoberto em 1801. Resultados científicos recentes indicam que Ceres teria sido formado nas zonas mais afastadas do Sistema Solar e, posteriormente, lançado para a região onde se encontra atualmente, entre as órbitas de Marte e Júpiter. A tabela abaixo, essa tabela aqui, apresenta o período de translação T, a distância média ao Sol R, bem como T ao quadrado, R ao cubo, e a razão T ao quadrado sobre R ao cubo. Por que foi dada essa razão? Porque a gente vai utilizar a terceira lei de Kepler, né? Terceira lei de Kepler diz que T ao quadrado dividido por R ao cubo, ou R ao cubo dividido por T ao quadrado, é uma constante, certo? De acordo com a terceira lei de Kepler, a razão T ao quadrado dividido por R ao cubo é uma constante. A partir dos dados da tabela, pode-se concluir que o período orbital de Ceres é aproximadamente igual a quanto? Aqui a gente tem o planeta Ceres, aqui nós temos o período que a gente deseja conhecer, aqui a gente tem o período ao quadrado, que a gente não conhece, aqui a gente tem a distância média até o Sol, 2,77, e aqui a gente já calculou essa distância elevada ao cubo, R ao cubo, certo? E quer saber, a gente não tem também T ao quadrado dividido por R ao cubo. Mas olha só, da terceira lei de Kepler, a gente tem que T ao quadrado dividido por R ao cubo é uma constante K. E essa constante aqui, ó, não depende do planeta. Essa constante da terceira lei de Kepler depende apenas do Sol. E todas essas órbitas aqui são órbitas em torno
em torno do Sol. Então, essa constante K vale para todos esses planetas. Depende apenas do Sol. Não depende do planeta. Do planeta. Depende apenas do Sol. Certo? Então, por isso, ó, até que deu, a gente já pode deduzir esse resultado aqui. Ó. Todas essas razões t ao quadrado dividido por r ao cubo deu o mesmo valor para todos os planetas. Aqui deu 1 e 1, certo? Então, olha só. Para o planeta Ceres, essa razão também vai ser igual a 1. Aqui nessa linha, a gente já pode colocar que essa última coluna tem resultado igual a 1. Temos que t ao quadrado dividido por r ao cubo para o planeta Ceres é igual a 1. Ou seja, t ao quadrado é igual a r ao cubo. A gente tem o valor de r ao cubo, que vale 21,3. T ao quadrado é igual a 21,3. Ou seja, o período que a gente deseja conhecer, o período orbital de Ceres, vai ser a raiz quadrada de 21,3, certo? Beleza. Raiz de 21,3. Olha as alternativas. 1, 2,77, 4,62 e 21,3. 21,3 não vai ser, né? Bom, a gente tem que 4 ao quadrado, olha só, 4 ao quadrado é igual a 16, 5 ao quadrado é igual a 25. 21 está entre 16 e 25. Portanto, o período está entre 4 e 5. Deu para entender? Vamos mais devagar. Olha só. Nós temos que t ao quadrado é igual a 21,3. T ao quadrado é superior a 16. T ao quadrado é superior a 16 e inferior a 25, certo? O que é 16? 4 ao quadrado. T ao quadrado é superior a 4 ao quadrado e é inferior a 5 ao quadrado. Logo, t é superior a 4 e inferior a 5. Pronto, encontramos que o período de Ceres é superior a 4 e inferior a 5. Vamos encontrar uma alternativa que está entre 4 e 5 anos. A única alternativa entre 4 e 5 anos é a alternativa C. Beleza? Gabarito, letra C. Próxima questão. Considerando dois planetas A e B, onde o semi-eixo maior da órbita A é o quádruplo do semi-eixo maior da órbita B, qual é a relação entre os períodos orbitais desses planetas? Coordenada com calor específico. O período orbital de A é 8 vezes maior que o período orbital de B. Bom, se a gente calcula um raio médio, a gente pode dizer que o raio médio da órbita de A vai ser 4 vezes o raio médio da órbita de B. Deixamos de ter uma órbita elíptica e passamos a considerar uma órbita circular, certo? Da terceira lei de Kepler, a gente tem que r ao cubo dividido por t ao quadrado é uma constante. E essa constante depende apenas do Sol, portanto, essa razão para a órbita do planeta A é a mesma razão para a órbita do planeta B. Logo, nós temos que RA ao cubo dividido por TA ao quadrado é igual a RB ao cubo dividido por TB ao cubo, em que RA e TA são os raios e períodos para o planeta B
para o planeta A, e RB e TB são os raios e períodos, são o raio e o período para o planeta B. Bom, logo, RA dividido por RB ao cubo vai ser igual a TA dividido por TB ao quadrado. RA dividido por RB, como RH é igual a 4RB, então RA dividido por RB é igual a 4. Então, aqui a gente pode colocar 4. 4 elevado ao cubo é igual a TA dividido por TB elevado ao quadrado, certo? Certo. Então, vamos lá. A gente tem que TA dividido por TB vai ser, aplicando a raiz quadrada dos dois lados da igualdade, a gente tem 4 elevado a 3 sobre 2. TA dividido por TB é igual a 4, corresponde a 2 elevado ao quadrado, elevado ao expoente 3 meios. Para uma potência elevada ao expoente, a gente mantém essa base 2 e fazemos o produto dos expoentes. Ficamos com 2 vezes 3 sobre 2. Logo, a gente cancela esse 2 com esse 2. TA dividido por TB é igual a 2 ao cubo, e 2 ao cubo vale 8. O período de A é 8 vezes o período de B. Alternativa correta, letra A. Próxima questão. Mais uma questão. O planeta Marte possui dois satélites naturais, Phobos e Deimos, que são duas luas de pequenas dimensões e formatos irregulares que orbitam Marte em trajetórias praticamente circulares. Sabendo que o período de rotação de Deimos é 4 vezes maior que o período de rotação não, né? A gente vai utilizar aqui a terceira lei de Kepler, e esse período aqui não é de rotação, é de translação. Então, essa questão devia ter sido anulada. Período de translação. Sabendo que o período de translação de Deimos é 4 vezes maior que o período de translação de Phobos, a relação RD sobre RF entre os raios das órbitas de Deimos e de Phobos em torno de Marte vale aproximadamente quanto? Então, olha, eu espero que você já esteja se familiarizando com essas três leis de Kepler, em especial essa terceira. Então, vocês resolveram uma quantidade bacana de questões. E aqui a gente está cobrando novamente a relação r ao cubo dividido por t ao quadrado é uma constante, e essa constante vai depender apenas... Bom, a gente diz que depende apenas do Sol, geralmente, que a órbita é em torno do Sol. Mas aqui não. Aqui, no caso, é a órbita em torno de Marte, duas luas que estão orbitando Marte. Então, aqui essa constante vai depender apenas de Marte. Como as duas luas estão orbitando o mesmo planeta, que é o planeta Marte, essa relação vai valer para as duas luas. O raio de Deimos ao cubo dividido pelo período de Deimos ao quadrado vai ser igual ao raio de Phobos ao cubo dividido pelo período de Phobos ao quadrado, certo? Então, é isso que a gente tem. Foi dado também que o período de translação de Deimos é 4 vezes o período de translação de Phobos. TD é igual a 4TF, certo? Então, a gente vai substituir esta relação nessa equação aqui de cima. Primeiro, vamos manipular essa equação aqui de cima. A gente pode escrever que, olha só, a gente tem que TRD ao cubo dividido por TD ao quadrado, sendo que TD é 4TF, então a gente fica com 4TF ao quadrado, é igual a RF ao cubo dividido por TF ao quadrado, certo? Então, esse TF ao quadrado vai cancelar com esse TF ao quadrado. A gente fica com o seguinte,
a gente fica com o seguinte. RD ao cubo dividido por 4 ao quadrado, que vale 16, é igual a RF ao cubo. Logo, RD ao cubo dividido por RF ao cubo vai ser igual a 16. Aplicando a raiz cúbica dos dois lados da equação, nós temos que RD sobre RF é igual a raiz cúbica de 16. Isso é igual a 16 elevado a 1/3. 16 corresponde a 2 elevado à quarta. Então, aqui a gente tem 2 elevado à quarta, que por sua vez está elevado a 1/3. Em potência elevada ao expoente, a gente tem a potência 2 elevado à quarta elevado ao expoente 1/3. Quando a gente tem uma potência elevada ao expoente, a gente mantém a base, no caso é a base 2, e multiplicamos os expoentes, 4 vezes 1/3. Logo, RD dividido por RF vai ser 2 elevado a 4 vezes 1/3. Isso é igual a 4/3. Gente, olha só. De uma forma mais simples, né? A gente tem essa equação aqui, ó. RD ao cubo sobre RF ao cubo vai ser igual a 16. 16 corresponde a 2 ao cubo vezes 2, né? 2 ao cubo é igual a 8. 8 vezes 2, 16. Aplicando a raiz cúbica dos dois lados da igualdade, RD dividido por RF vai ser a raiz cúbica de 2 ao cubo, isso vai ser 2, multiplicado pela raiz cúbica de 2, certo? Então, vai ser 2 multiplicado por alguma coisa inferior a 2. Vai ser 2 vezes 1, alguma coisa. Então, temos um número que é superior a 2 e inferior a 4. Ficamos com a alternativa B. Um certo empresário e investidor de uma grande empresa pretende iniciar a colonização marciana, levando cerca de 1 milhão de pessoas para Marte. Se ele enviar ao menos um profissional de cada área, pelo menos um físico terá na tripulação. Caso o físico deseje se certificar do valor da gravidade, medindo com um pêndulo simples, e supondo que ele encontre o valor de 4 metros por segundo, e sabendo que a gravidade, ele encontrou essa aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado no planeta Marte. E sabendo que a gravidade da superfície terrestre é de 10 metros por segundo ao quadrado, calcule a razão ao quadrado entre os períodos de oscilação do planeta Terra e do planeta Marte. Então, essa questão aqui, ela exige que você lembre que o período de um pêndulo simples, quando você tem aqui um pêndulo simples, com um comprimento L, o período vai ser dado por 2π raiz de L sobre G, certo? É o período de oscilação. Do planeta Terra, o período do planeta Terra, vamos chamar de T, né? Período do planeta Terra, vai ser 2π raiz de L dividido por G da Terra, pela aceleração da gravidade do planeta Terra. Já o período de oscilação no planeta Marte vai ser 2π raiz de L sobre G, em que esse G aqui é a aceleração da gravidade de Marte, certo? Vamos dividir período da Terra pelo período de Marte, que vai ser igual a 2π raiz de L sobre G dividido 2π raiz de L sobre G. Esse 2π cancela com esse 2π, esse L cancela com esse L, e a gente tem o seguinte, o período na Terra dividido pelo período de oscilação em Marte vai ser igual a raiz quadrada de 1 sobre GT dividido por 1 sobre GM. Aqui a gente tem uma razão entre frações. Quando a gente tem uma razão entre frações, o que a gente faz? A gente pega a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração.
A primeira fração, então aqui ó, dentro da raiz quadrada, a gente tem essa divisão de frações. A primeira fração é 1 sobre gt, e vamos multiplicar ela pelo inverso da segunda fração, gm dividido por 1. Isso é igual a gm dividido por gt. Então, olha só, o período de oscilação na Terra dividido pelo período de oscilação em Marte vai ser igual a gm dividido por gt, tudo isso dentro da raiz quadrada. Isso é igual a aceleração da gravidade em Marte vale 4 e a aceleração da gravidade no planeta Terra é igual a 10, certo? 4 dividido por 10, dividir numerador e denominador por 2, ficamos com 2/5. O período da Terra dividido por período em Marte é igual a raiz quadrada de 2/5. Elevando os dois lados da equação ao quadrado, a gente que o período da Terra sobre o período de Marte elevado ao quadrado é igual a 2/5. E é isso que a questão está pedindo. A razão entre o quadrado entre os períodos da oscilação da Terra e de Marte é igual a 2/5. A alternativa correta é a letra C.